E aí, galera, bora para a segunda parte dessa aula sobre matéria? Vamos lá, então. Saindo dessa segunda parte da aula de hoje, você vai saber o que são substâncias simples e substâncias compostas, saber a diferença entre substâncias puras e misturas e alguns métodos de separação de uma mistura. Então, vamos lá. Bom, eu quero que você pense numa tabela periódica. Olha lá aí. Tem todos esses elementos. Quando uma substância ela é composta de só um desses elementos, ela é chamada de substância simples. Facinho, né? Então, não importa quantos átomos sejam, se é de um mesmo elemento, é substância simples. E aí, como a gente identifica essas substâncias? A gente pode olhar para a fórmula química, por exemplo. Então, aqui a gente tem estanho, ouro, ferro, prata, o gás oxigênio, olha lá, 2 átomos mais de um mesmo elemento, substância simples. A gente também pode identificar através do modelinho de Dalton, que é o de bolinhas, né? Batendo o olho e vendo uma mesma cor. Aqui, bolinhas juntas de uma mesma cor, substância simples, substância simples. E as substâncias compostas, quem elas são? São substâncias que são compostas por, no mínimo, 2 elementos químicos diferentes. Então, identificamos da mesma forma. Pela fórmula química aqui, cloreto de sódio, a gente tem um sódio, Na, e um cloro, Cl. Sulfato de magnésio, a gente tem um magnésio, um enxofre e 4 oxigênios, então 3 elementos. Cloreto de prata, a mesma coisa, glicose, a mesma coisa. Pelo modelinho de Dalton, olhou, viu que são cores de bolinhas diferentes, substância composta. Bom, agora pensa de novo lá na tabela periódica. Aqueles elementos, eles são as substâncias puras mais simples. Mas o que é uma substância pura? Substância pura são aquelas que possuem composição química e propriedades físicas e químicas constantes. E elas são divididas entre simples e compostas, que eu acabei de falar para vocês. A simples, combinação de átomos de um mesmo elemento, e as compostas de átomos de 2 ou mais elementos químicos. Aí existem também as misturas. E as misturas são combinações de 2 ou mais substâncias puras. E elas são divididas entre homogêneas e heterogêneas. As homogêneas, elas são compostas por 2 ou mais componentes, né? Uma mistura, só que em uma fase só. Então, a gente vai olhar e vai ver apenas uma fase. Aqui, o que poderia ser? Podia ser álcool e água, podia ser sal dissolvido na água, podia ser açúcar dissolvido na água, tudo em uma fase só. Existem também as misturas heterogêneas, compostas por 2 ou mais componentes, ou seja, mistura, em 2 ou mais fases. Aqui no exemplinho a gente tem areia e água, mas podia ser água e óleo, que não se misturam e formam as 2 fases, como a gente sabe, ou podia até ter mais fases, 3 fases. Então, beleza. Essas misturas, elas também podem ser classificadas pelo comportamento delas durante uma mudança de estado físico. E aí a gente precisa lembrar da primeira parte da aula. Vou até voltar aqui. Uma substância pura, ela tem... Lembra aquele gráfico de aquecimento da água? A água é uma substância pura. Ela tem essa carinha aqui, esse comportamento. Então, no ponto de fusão, ela mantém uma temperatura constante, assim como no ponto de ebulição. Então, aqui, sólido, 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 mistura de sólido com líquido, até ter o último sólido, mantém a temperatura constante, e aí volta a subir a temperatura, e aqui é só líquido. Mesma coisa aqui, temperatura constante na ebulição, tem o líquido e o gás, e aí tem uma mistura de líquido e gás, mistura, 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 até que chega um ponto que só tem gás e a temperatura volta a subir. Mas o importante é, ela mantém a temperatura constante tanto na ebulição como na fusão. Já as misturas, a carinha de uma curva de aquecimento de uma mistura é essa aqui. Ela não mantém a temperatura fixa nem no ponto de fusão, nem no ponto de ebulição. Então, você está vendo aqui temperatura aumentando enquanto está rolando a fusão, temperatura aumentando enquanto está rolando a ebulição. Mas existem as misturas que elas são chamadas de eutéticas. E o que são misturas eutéticas? São aquelas que se comportam como uma substância pura na fusão. Então, você vê aqui, ó, retinho, constante, na fusão. É uma mistura eutética. E aqui, ó, igual uma mistura normal na ebulição. Existem também as misturas azeotrópicas, que elas se comportam como uma substância pura, só que na ebulição. Então, aqui, ó, mistura, deu pra ver que é uma mistura, não tá constante na fusão, mas na ebulição
temperatura constante, se comporta igual uma substância pura. Beleza? Bom, então a gente tem essas misturas, mas às vezes a gente quer só uma parte dessas misturas. E para isso existem alguns métodos de separação de misturas. É importante lembrar que esses métodos se baseiam em sua maior parte nas diferenças de propriedades físicas das componentes das misturas. Então, todos os métodos que eu vou apresentar, eles não mudam a composição da matéria, não existe mudança química, só mudança física, tá bem? Vamos pensar então em misturas homogêneas, que são aquelas que têm uma fase só. Vamos imaginar, por exemplo, aquela mistura de água e sal que a gente tinha. Se a gente quiser separar essa água desse sal, como que a gente faz? Existe um método que chama evaporação, que é o quê? Só aumentando a temperatura dessa misturinha, a água vai embora e a gente fica com o sal. Por quê? Porque a água ela tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, né, a 1 atm. Já o ponto de fusão do sal, que é quando ele ia começar a ficar líquido, é 801 graus Celsius. Então, aqueceu esse sistema, a água vai evaporar, vai embora e o sal fica por ali. Bom, mas e se eu quiser... A gente tem que lembrar que a evaporação é um processo lento, né? Se eu quisesse fazer isso mais rápido e eu quisesse recuperar essa água, o que eu faria? A gente poderia usar uma técnica que chama destilação simples. O que acontece na destilação simples, de diferente da evaporação? A gente tem um sisteminha fechado, aqui. A gente tem um sisteminha fechado e a gente tem essa pecinha aqui que chama condensador. O que esse condensador vai fazer? Estamos aqui aquecendo a nossa mistura de água e sal, vai começar a formar vapor de água. Esse vaporzinho vai entrar no condensador e o condensador ele tem essas paredes frias. E aí, quando o vapor entra em contato com essa parede fria, ele volta a virar líquido, ele condensa. É igual o exemplo que eu dei sobre o vapor de água que tem no ar na superfície do copo de cerveja gelada. Então, aquecemos aqui, vapor entrou no condensador, entrou em contato com as paredes frias e condensou de novo, virou líquido, e aí a nossa água ela pode ser recuperada aqui, deixando aqui só o sal. Eu tô falando água, né, mas pode ser qualquer outro solvente. Bom, existe também um outro tipo de destilação que usa diferentes pontos só que agora é de ebulição, né, para misturas de dois líquidos. E ela se chama destilação fracionada. Na destilação fracionada, o que tem de diferente? A gente vai continuar usando os pontos, só que dessa vez 2 pontos de ebulição diferentes. E, além do nosso condensador e do sistema fechado, a gente vai ter uma coluna de fracionamento. Para que serve essa coluna? Ela serve para dificultar a passagem dos gases, de forma que só o que tem o ponto de ebulição mais baixo vai passar primeiro. Então, no caso, seria a acetona, né, que tem um ponto de ebulição mais baixo, a gente está aquecendo, só o vapor dela vai conseguir passar por essa coluna de fracionamento. E aí, igual na destilação simples, entrou no condensador, virou líquido de novo. Esse processo ele também pode ser usado para misturas de mais do que 2 componentes, né? E ele é usado, por exemplo, na separação dos componentes do petróleo. O próximo método é o de dissolução fracionada. Nosso exemplinho aqui é de álcool com gasolina, que é uma mistura homogênea. A gente sabe que o álcool ele é muito mais solúvel em água, por exemplo, do que a gasolina. Então, se a gente adicionar água nessa misturinha, ela vai virar uma mistura heterogênea e vai separar entre uma fase que é água e álcool e outra fase que é só gasolina, tá certo? E aí a gente pode usar alguns outros métodos para separar essa mistura que agora é heterogênea, que a gente vai ver agora um pouquinho mais para frente. Bom, então vamos lá já começar pela separação de 2 líquidos. A gente pode usar, por exemplo, a decantação. E como que funciona a decantação? Na decantação a gente deixa a nossa mistura paradinha e aí, pela ação da gravidade, a componente mais densa, ela vai se sedimentando, ela vai ficando concentrada no fundo do nosso recipiente. No nosso caso, da gasolina, da mistura da água com o álcool e da gasolina, a gente poderia usar para separar, depois dessa sedimentação, um funil de separação, por exemplo, que nada mais é do que um funil com uma torneirinha, e aí aqui a gente vai ter a componente mais densa embaixo, a gente abre essa torneira, deixa escorrer essa fase e fecha quando a última gota dela escorreu. E aí a gente vai ter
dentro do funil a fase que era menos densa e em um outro recipiente a fase mais densa. E aí, nesse caso, para separar a água do álcool, que vai ser uma mistura homogênea, né, a gente pode usar alguns dos métodos que a gente viu lá em cima, então destilação fracionada, por exemplo. Como a gente separa uma componente sólida de uma líquida, por exemplo, a água e o barro? A gente pode esperar esse processo de sedimentação, então deixar ela quietinha, esperar sedimentar, e aí a gente realiza a decantação, que é com a ajuda de um bastão de vidro, a gente passa a fase líquida, né, a fase menos densa, para um outro recipiente. A gente pode também usar um sifão, que é uma mangueira, para tirar essa parte menos densa aqui de cima e passar para um outro recipiente, beleza? Existem formas de acelerar esse processo de sedimentação? Existem. A gente tem a floculação, por exemplo, que a gente coloca um agente coagulante na mistura e aí esse agente ele vai fazer com que as partículas menorzinhas elas se juntem, elas coagulem e aí elas vão formar partículas maiores que ficam mais fáceis de sedimentar. Então aqui como você tem na figura, partículazinhas viram partículas maiores, sedimentam com maior facilidade. Você pode também usar a centrifugação e para isso você usa a centrífuga, que é esse instrumento essa máquina, né, que gira muito rápido e através da força centrífuga, ela faz com que a componente mais densa da sua mistura, ela se sedimente com maior facilidade no fundo do seu recipiente. No caso aqui, é um tubo de ensaio. A gente tem também a filtração, e a filtração fica bem fácil de entender pelo exemplo do café, né, do pó de café com a água. Tem muita gente que faz café jogando o pó direto na água enquanto está fervendo. E aí, ao passar pelo filtro, o pó fica retido e a água, o líquido dessa mistura, ele vai embora. A gente tem os dois no final. A mesma coisa acontece no filtro de um aspirador, que a poeira fica retida. Vamos agora pensar nos métodos de separação de misturas heterogêneas de dois sólidos. Então, a catação. A catação é um processo que a gente faz manualmente e a gente separa os dois componentes da mistura através dos seus tamanhos diferentes. Então, por exemplo, quando você abre um saco de feijão e você tem que escolher feijão, você vai lá, olha as partículas de diferentes tamanhos e tira manualmente as pedrinhas. Essa é a catação. Outro método que também se baseia no tamanho das partículas é a peneiração. Só que aí a gente vai usar uma peneira. E aí, como exemplo, a gente tem, por exemplo, na praia, separar a areia fina da grossa. Ou quando você vai fazer um bolo e você peneira a farinha, para você separar a farinha fininha de possíveis gruminhos que possam estar presentes ali naquela farinha. Então, lembrando, as partículas de tamanho maior, elas vão ficar sempre retidas na peneira. Outra forma de separar sólidos é a separação magnética, só que aí nesse caso, uma das componentes dessa mistura, ela tem que ter propriedades magnéticas. Então, um exemplinho aqui é a areia e limalha de ferro. Se você aproxima um ímã dessa mistura, a limalha de ferro ela vai para a superfície desse ímã e aí você separou. A gente tem também a ventilação. Na ventilação, a gente separa não mais por diferença de tamanho e nem por propriedade magnética. Agora a gente separa por diferença de densidade. Então, por exemplo, quando você torra um amendoim em casa e aí você dá uma soprada quando ele sai do forno para tirar a casquinha, você está fazendo uma ventilação. Então, na ventilação, você vai separar através das densidades diferentes. No caso, a casca ela tem uma densidade menor, ela vai embora e você fica com o amendoim que tem densidade maior. Depois a gente tem aí a levigação. Na levigação a gente também separa através da densidade, por diferença de densidade de cada componente da mistura, mas agora, em vez de uma corrente de ar, a gente usa uma corrente de água, como se usa nos garimpos. A corrente de água dos rios ela vai arrastando o cascalho e fica só o ouro que é mais denso. Um dos últimos métodos que eu vou apresentar para vocês é a dissolução fracionada.
E aqui a gente vai separar os sólidos que têm diferentes solubilidades. Então, por exemplo, areia e sal. A gente sabe que o sal ele é solúvel em água e a areia não. Então, se você joga água nessa mistura, o sal vai dissolver e a areia vai ficar lá no fundo, mais densa, né? Ela vai sedimentar lá no fundo. E aí você pode, por exemplo, por filtração, a areia vai ficar retida no filtro e a sua misturinha de água e sal, ela vai ficar em outro recipiente. E aí essa mistura de água e sal, ela é homogênea e a gente pode usar, por exemplo, a evaporação para a água ir embora e recuperar o nosso sal. Por último, vamos pensar em uma mistura de areia e serragem. Como que a gente faz? A gente pode usar de novo a densidade, só que dessa vez sem fluxo de ar e sem fluxo de água, a gente usa só a água mesmo. A gente pode, por exemplo, jogar essa mistura num tanque e encher ele de água. E aí o que acontece? A areia, que é mais densa, vai ficar no fundo, a água tem uma densidade intermediária, vai ficar no meio, e a serragem vai ficar na superfície. E aí é fácil a gente pegar essa serragem de alguma forma, recolher ela de alguma forma. Esse processo chama flotação, e esse é um jeito dele acontecer. A outra maneira é usando o gás. Nessa outra maneira são introduzidas bolhas de ar no líquido, e aí as partículas sólidas elas vão aderindo nas bolhas de ar, e essas bolhas elas vão para a superfície e formam uma espuma, que também fica mais fácil de ser removida. Esse tipo de separação ela é usada em tratamento de esgoto e água. Bom, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para falar da segunda parte da aula para vocês. Eu espero que tenha ficado claro e a gente se vê numa próxima aula.